Todo dia, alegria. Começar um pouquinho pela história do início, onde tudo começou, a história do Palhaço Eco, que foi em Várzea Grande, na administração do Nereu Botelho e Dona Aparecida Alves Botelho. Foram umas pessoas sensacionais que passaram pela minha vida e deixaram assim como um marco essa cultura que até hoje eu exerço, que é a arte circense. Uma arte que eu tomei gosto por ela e aos 21 anos atrás, quando eu comecei com tanto afinco, com tanto gosto, que hoje com meus 41 anos de idade eu não consigo parar. Tento às vezes, mas quando me vem certas coisas que me dão uma emoção maior, que é como por exemplo um pai trazendo um filho, ou até mesmo uma filha, uma mãe que chega pra mim e fala: Leco, eu assisti o seu programa, eu era pequenininha assistindo o seu programa e hoje eu tô aqui com a minha filha, vim trazer ela pra você ver. É ou não é legal isso daí? Todo dia, alegria, harmonia, ser feliz. Canta, criança! Tem uma música que eu canto, a qual Deus me deu a inspiração para fazê-la, que ela conta um pouquinho da verdadeira história de todos os palhaços. Você que olha no rosto de um palhaço, só espera dele alegria e emoção. Não imagina que no rosto disfarçado pode haver tanta tristeza e solidão, mesmo estando sempre rodeado de tanta gente que só deseja sorrir. Seu rosto sempre escondido, maquiado, nunca deixando a sua tristeza fluir. Sempre por trás do rosto de um palhaço, as suas tristezas e também desilusões. Ah, se o mundo inteiro fosse um palhaço, não haveria a tristeza e a solidão. Mesmo sabendo que ela existe, eu disfarço, com alegria eu canto com o coração. Ah, se o mundo inteiro fosse um palhaço, viviam todos sempre alegres a sorrir. Deus faz as coisas de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinariamente perfeita, que a gente se encanta. Eu sou encantado com as coisas celestiais de Deus. Eu estava muito tempo longe de casa e por ocasião maravilhosa do destino, vim, apresentei a companheira que eu ia ter para minha mãe, um dos filhos que é hoje o meu filho Aguinaldo, que ela já tinha, que é o meu filho não biológico, eu criei ele. E aí trouxe para minha mãe, para o conhecimento da minha mãe, essa pessoa, e minha mãe conheceu, abençoou a nossa relação e depois ela veio a falecer. Eu acabei ficando assim um pouco, sabe, sem saber, perdi o chão, perdi a noção das coisas e como se não bastasse, a Luzilene teve depressão. A pessoa que eu tinha trazido, né, minha companheira que eu tinha trazido de Goiânia, ela sofreu um surto em Barra do Garças e eu não tinha conhecimento daquilo lá, eu não sabia como lidar com aquela situação de uma pessoa depressiva. Eu não soube lidar com a situação, acabei quase surtando também. Sério, Cláudio, acabei quase surtando também porque eu não sabia lidar. E é incrível vários tipos de surtos. Cada pessoa tem um tipo de surto diferente quando é depressivo. No caso dela, ela teve 3 tipos de surto. 3 tipos de depressão. Depressão bipolar, depressão pós-parto e uma outra depressão que eu não me lembro o nome agora. E na primeira depressão, ela saía e à noite e tal, e o comportamento totalmente estranho. E eu não entendia nada, nunca tinha passado por situação daquela lá, e comecei a lidar com aquela dificuldade. E aí foi indo, e quando me vieram falar, essa mulher tá surtada, essa mulher tá surtada, essa mulher ficou fraca da cabeça, ficou fraca, tá com a mente fraca. E que eu fui correr com ela pra Goiânia, quando chegando em Goiânia, eu internei ela, né, vi os procedimentos de internação e tudo, internei ela, e aí depois eu liguei pra minha irmã, como é que tá meus filhos, ver como é que tava os meus filhos, ela falou: olha, só somar, tá tudo bem aqui, só que assim, seus filhos estão bem, né? Tá tudo ok. Só que você parece estar passando pelo que o Jó passou. Puseram fogo na sua casa. Aí eu fiquei assim, né? Baratinado, porque eu falei: pô, não, você tá brincando, né? Puseram fogo na sua casa. Aí tá, eu falei: tá, fazer o quê, né? E ela já tava
praticamente se recuperando, mas esse infelizmente não foi o primeiro e nem o último surto que ela teve. Depois disso, teve vários e vários e vários outros surtos, onde eu tive o dissabor de ter a mesma ou até mesmo a pior luta da minha vida, que foi nessa questão de saúde aí, que é uma das piores doenças que eu acredito que acontece agora nesses últimos tempos, agora que a gente pode dizer assim, né? Esse problema de depressão, pessoal. O problema de depressão é a maior desgraça que o mundo tem, como muitas desgraças que estão acontecendo no mundo ultimamente, a depressão é uma delas. A depressão está levando muitas pessoas à loucura. E é uma coisa, até um fator preocupante, que eu fico muito preocupado quando às vezes eu chego para brincar com uma pessoa e uma pessoa se retrai assim, sabe? Porque o palhaço é o único ser que você pode brincar com ele, você pode estar arrasado, você pode estar cheio de problemas, mas quando chega aquele palhaço ali, você pode esquecer um pouquinho aquele momento de tanta tribulação, de tanto atropelo, e pelo menos soltar aquele sorriso que seu rosto merece. E se deparar um pouquinho com a alegria que é mas tem pessoas que infelizmente até hoje não, porque hoje está se tornando mais ainda. Tem pessoas que às vezes nem mesmo um palhaço consegue fazer ela soltar um sorriso. Olha, como a gente vai, no decorrer da vida da gente, a gente vai trabalhando e vai tendo várias experiências com o público da gente, em todos os segmentos a gente vai tendo as experiências da vida. Eu já me deparei com cada situação, por exemplo, lá em Tangará da Serra, nós estávamos fazendo a realização do feirão, foi quando eu conheci o Pepe Moreno. Quer beber? Quer beber? Aí, na época, era o Big Hells que me acompanhava, né? Eu fazia a parte cômica da empresa e ele fazia a parte séria do anúncio, né? Como a gente faz hoje, no decorrer do trabalho da City lá, dos feirões. E aí, a gente estava ali e chegou ao nosso conhecimento de um garoto que era bem fraco de situação e que amava o tal do palhaço, sabe? Apaixonado pelo Palhaço Leco. E aí, o gerente organizou, né, pra gente ir lá, na casa desse garoto. Bem fraquinho de situação, eles moravam num bairro bem pobre. Aí tomaram conhecimento que ele não tinha televisão. Ele assistia as chamadas que a gente fazia pela TV, pela televisão do vizinho e tal. Aí conversamos lá com o pessoal e eles falaram, não, vamos organizar, vamos presentear umas coisas pra ele. Aí nós organizamos, né, e aí fomos lá no bairrozinho dele levar essas coisas pra ele. Poxa, cara, olha, chegando lá, era uma família de 3 irmãos, tudo sem escadinha, né, crianças pequenas, um pai bem humilde, a mãe bem humilde mesmo. Aí levamos lá, a empresa doou pra ele televisor, DVD, bola, um monte de coisas lá, né, que tinha uma série de coisas lá que ele tava precisando lá e a empresa doou pra ele. Nossa, mas olha, era radiante, o sorriso daquele, ele parecia assim que, ele não sabia o que ele fazia, a gente até ficou com medo, porque falou, vai infartar, tadinho. Ele ficou assim, alegre demais da conta, e essa é uma das coisas que marcou. O exagero da felicidade dele foi tanto, ele transbordou tanto em felicidade, que eu parei para pensar assim, falei, meu Deus do céu, às vezes com tão pouco a gente consegue fazer tanto. Bom, tá uma coisa que hoje eu não posso mais mudar, né? Que é o meu rosto, o rosto do Leco. A pintura, os traços do Leco hoje não pode mudar mais, que se eu mudar uma cor do Leco já descaracteriza aquilo que a criança já conhece ao longo dos anos. Assim como muitos outros personagens, né, que já passaram, Vovó Mafalda zelou muito, que era, né, e fez um trabalho brilhante no papel de palhaça, coisa que se tornou conhecido nacionalmente. Carequinha, Relia, o Bozo,
E agora no atual, né, o Patati Patatá. Então são as características que não podem mudar. O palhaço, quando ele traçou os traços que ele faz, que se tornou conhecido por aquilo ali da criançada, não pode mudar. Eu fui muito feliz quando eu fiz o meu desenho, o Palhaço Leco, porque eu acho tão bonito os traços do Leco, do Palhaço Leco. Eu capricho nela há 21 anos mais ou menos. E não posso mudar mais todo dia, é demorado, porque é minucioso, é criterioso, é de forma carinhosa, que quando eu sento aqui para fazer isso aí, eu traço isso daqui, porque quando eu desço lá embaixo, é para ver o sorriso da criança, dos pais, das mães, através da pintura. Você que olha no rosto de um palhaço, só espera dele alegria e emoção. Não imagina que no rosto disfarçado pode haver tanta tristeza e solidão, mesmo estando sempre rodeado de tanta gente que só deseja sorrir. Seu rosto sempre escondido, maquiado, nunca deixando a sua tristeza fluir. Sempre por trás do rosto de um palhaço, as suas tristezas e também desilusões. Ah, se o mundo inteiro fosse um palhaço, não haveria a tristeza e a solidão. Mesmo sabendo que ela existe, eu disfarço. Com alegria eu canto com o coração. Ah, se o mundo inteiro fosse um palhaço, viviam todos sempre alegres a sorrir.